Você já ouviu falar no protocolo de Sinatra? Então a gente fica até o final do vídeo para vocês entenderem que é muito bacana, muito conhecido esse protocolo, né? Que foi feito através pelo cardiologista, né, e médico integrativo, o Dr. Stephen Sinatra. Então ele desenvolveu ao longo de décadas de prática clínica uma combinação de 4 nutrientes fundamentais para a produção de energia. E esse conjunto ele ficou conhecido então mundialmente como o protocolo de Sinatra. E hoje ele representa um dos protocolos mais bem fundamentados da medicina integrativa para restaurar então a vitalidade, melhorar a performance física e proteger a saúde cardiovascular. Então no vídeo de hoje a gente vai entender o que é esse protocolo de Sinatra, por que cada ativo da fórmula é essencial, né? O que acontece quando há a deficiência desses ativos no nosso organismo e como que então esse protocolo ele pode transformar a sua qualidade de vida. Não que exista, que a gente é a favor de ter um protocolo, né? Mas esse em específico a gente reúne tudo que precisa, por isso que foi chamado assim, tá? Então, quando falamos em suplementação para energia, a maioria das pessoas pensa em cafeína, taurina, esses complexos vitamínicos, né? Que oferecem um pico temporário de disposição e aí vem a queda brusca. E no protocolo de Sinatra, então, funciona de uma forma completamente diferente. Em vez de estimular artificialmente o sistema nervoso, ele vai atuar na fonte real da produção energética, a tão famosa mitocôndria, né? A mitocôndria, como sempre a gente fala aqui, é a organela responsável por transformar os nutrientes em ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a nossa molécula que literalmente movimenta tudo no nosso corpo, né? É o que a gente chama então de a moeda de troca, né? Combustível, energia. Então, desde a contração muscular até os processos cognitivos mais complexos, é ela que faz, né? Então, quando as mitocôndrias não funcionam bem, o ATP ele fica escasso e o resultado é então aquele cansaço crônico, uma névoa mental, fraqueza muscular e desempenho abaixo do esperado. Então, o Dr. Sinatra ele identificou 4 nutrientes que juntos formam então o suporte completo para essa bioenergia celular, né? Então, quais são esses compostos? A coenzima Q10, o magnésio, L-carnitina e a D-ribose. Cada um desempenha um papel específico e insubstituível nesse processo, né? E a ausência de qualquer um deles compromete o sistema inteiro. Então, os 4 pilares do protocolo de Sinatra, vamos entender agora cada ativo da fórmula para que serve, tá? Então, começando pela coenzima Q10. A coenzima ela é o motor da produção energética mitocondrial. A coenzima ela é uma substância lipossolúvel, produzida naturalmente pelo próprio organismo, porém em quantidades que vão declinando com o envelhecimento. Então, e também não só envelhecimento, mas o uso, por exemplo, de medicamentos, e aí entra uma bem famosa, né, da classe das estatinas, que são usadas para baixar colesterol, e aí baixa a coenzima Q10. Situações também de estresse cognitivo elevado, baixa a coenzima Q10, né? Então e essa coenzima atua como um componente essencial dessa cadeia de transporte de elétrons nas mitocôndrias, que é o processo pelo qual então o ATP ele é sintetizado. Sem a Q10, gente, em quantidade suficiente, essa cadeia ela fica comprometida e a produção de energia cai, né? Então, além disso, a coenzima Q10 é também um dos antioxidantes mais potentes do organismo, protegendo também as membranas celulares e, com isso, o DNA mitocondrial também contra os danos oxidativos, que são os causadores também das doenças, né? Sinais de que a gente pode estar com a vitamina Q, com a coenzima Q10 baixa. Fadiga persistente, mesmo às vezes achando que descansou bem, uma fraqueza muscular sem uma causa assim aparente, dificuldade de concentração e névoa mental, bem característico também. Sensibilidade aumentada a dores musculares, né? As pessoas têm mais dor, principalmente aquelas vindo de estatina. Comprometimento da função cardiovascular também, pessoas que usam então as estatinas têm que ter uma atenção redobrada, gente. Essa classe de medicamento, ela bloqueia a síntese da coenzima Q10, né, pelo fígado. Então, o que explica esses pacientes do uso das estatinas relatarem então fadiga, dores musculares intensas, né? Então, a reposição de Q10 nesses casos, ela pode ser especialmente então benéfica. Outro componente, gente, é o magnésio.
Esse mineral ele ativa mais de 300 processos no nosso corpo, né? E o magnésio ele é um dos minerais mais abundantes no organismo. E ao mesmo tempo é um dos mais subvalorizados, digamos assim. Né? Geralmente as pessoas não acham que ele tem tanta importância, mas ele é fundamental, participando diretamente de mais de 300 reações enzimáticas, incluindo a própria síntese de ATP. Então, sem magnésio, o ATP não consegue ser ativado, e aí ele precisa se ligar, né? Ele precisa se ligar ao magnésio para se tornar biologicamente ativo, o ATP. Então, apesar de tão fundamental, estima-se que uma parcela expressiva da população a gente não consegue ingerir de uma maneira correta, né, a quantidade de magnésio que a gente precisa. Isso em função das dietas, né, muito industrializados, o uso também de diurético que diminui, consumo excessivo de álcool, o estresse crônico mesmo vai consumindo o nosso estoque de magnésio. Todos os fatores então que aceleram então a excreção desse mineral. E as consequências dessa deficiência de magnésio, pessoal, então muito comum é cãibra, espasmos, né, musculares também frequentes, insônia, dificuldade para relaxar, ansiedade, irritabilidade, tensão, né? As arritmias cardíacas, porque ele é um ótimo antiarrítmico, tem baixa resistência ao estresse, geralmente, uma fadiga e falta de energia, mesmo dormindo bem. Então, dentro do protocolo de Sinatra, o magnésio ele atua como um cofator essencial que vai garantir o funcionamento de todos os outros componentes. Então, sem o magnésio, sem a Q10, sem a carnitina e sem essa D-ribose, que a gente vai falar, consegue então, o ATP não consegue exercer a sua função, né? A mitocôndria não consegue exercer a função. Outro componente, gente, é a L-carnitina. A carnitina é o transportador que leva a gordura para dentro das mitocôndrias. Então, ela é um aminoácido derivado da lisina e da metionina que exerce uma função logística, né, e crítica mesmo, assim, dentro do metabolismo energético. Então, ela transporta os ácidos graxos, que a gente chama de cadeia longa, para dentro da mitocôndria, onde eles vão ser, então, oxidados e convertidos em energia. Então, se não tem a carnitina em quantidade suficiente, a gordura ela não entra na mitocôndria e ele não consegue ser combustível, né? Ela simplesmente não consegue atravessar a membrana mitocondrial sozinha. Então, isso significa que a deficiência da L-carnitina, né, o organismo, com essa deficiência, o organismo ele perde uma de suas principais fontes de combustível, né, e aí passa a depender excessivamente de glicogênio, né, e glicogênio muscular. E o resultado disso, gente, é fadiga precoce nos exercícios, né, começou a fazer atividade já sente cansaço, recuperação muscular muito lenta, maior acúmulo de gordura também corporal, porque não está queimando, né, e queda no desempenho físico. E aí com isso também consumir a nossa parte muscular, né. Então quem que se beneficia da reposição de carnitina nesse protocolo? Os praticantes de atividade física que buscam mais performance e recuperação, né, uma recuperação boa, pessoas com histórico de fadiga crônica, né, ou a dita síndrome do esgotamento, indivíduos também acima de 40 anos, quando a produção endógena, né, começa a cair, pacientes, aí principalmente pacientes também com doenças cardiovasculares, tem muitos benefícios, né, porque a L-carnitina tem evidências na saúde do coração. Pessoas também com dietas restritivas, com baixa ingestão de carne, carne vermelha, né, principalmente, se beneficiam, além também do suporte energético. A carnitina também está associada a uma melhora na sensibilidade à insulina, redução da fadiga mental, né, e suporte na função cognitiva. Então o pessoal também usa até para emagrecimento, para queimar mais, né, e torna-se então um ativo muito versátil dentro desse protocolo. Agora vamos falar um pouquinho da D-ribose. D-ribose é o açúcar que reconstrói o ATP do zero. Então a D-ribose é provavelmente o ativo menos conhecido, né, entre esses quatro, que é menos a gente se fala, mas em muitos aspectos é o mais estratégico dentro do protocolo de Sinatra. Então ele trata-se de um açúcar bom, necessário, de 5 carbonos que compõem a espinha dorsal estrutural do ATP. Então, na parte estrutural do ATP, do ADP e do NADH. As pessoas estão ouvindo falar mais agora do NADH, que são as principais moedas energéticas do nosso organismo. Então, sem a D-ribose, o corpo simplesmente não consegue sintetizar, formar ou recuperar
o ATP rapidamente. O problema é que, diferente da glicose, o organismo produz D-ribose em pequenas quantidades e de forma muito lenta. Então, quando há uma alta demanda energética, a gente precisa mais, né, fazer energia, seja em situações às vezes de doença, um estresse físico intenso, ou condições cardíacas, a nossa produção não acompanha a necessidade. Então, por isso precisa suplementar. Então, isso cria um déficit energético que pode durar dias, até que esses níveis de ATP sejam restaurados naturalmente. Então, a suplementação com a D-ribose, ela acelera muito, né, esse processo de recuperação, gente. Então, tira aquele cansaço muito rápido, né? Os estudos clínicos mostram que a D-ribose pode reduzir significativamente a fadiga. Então, melhora a qualidade de vida em pacientes com insuficiência cardíaca, síndrome de fadiga crônica, né? E também aumenta a tolerância aos exercícios. Tá? Então, especialmente em pessoas com comprometimento mitocondrial, né? Que já estão com as poucas mitocôndrias funcionando de uma maneira correta. Então, gente, o que é o segredo de tudo é a sinergia que faz esse protocolo de Sinatra funcionar. Né? Porque os 4 ativos juntos, eles são mais poderosos, né? E aqui está um ponto muito fundamental mesmo, que muita gente não entende ao montar o seu próprio protocolo de suplementação. Né? Mas tem coisas que tem que ser juntas e tem coisas que não podem colocar juntas. Então, a soma desses 4 é mais poderosa que as suas partes. Né? E cada um dos 4 ativos desse protocolo atua em etapas distintas e complementares do ciclo de produção de ATP. Isso é muito importante, né? Se complementar. Então pense assim, a D-ribose, ela fornece a matéria-prima para construir e recuperar o ATP. Né? A coenzima Q10 garante que a cadeia de produção energética da mitocôndria funcione de uma forma eficiente. E o magnésio ativa o ATP e atua como um cofator, então, em todas as etapas do processo. E aí a L-carnitina fornece também o combustível, né, os ácidos graxos, então, que a gente comentou que a mitocôndria vai usar para gerar essa energia. Então, gente, assim, ó, retirar qualquer um desses 4 elementos é como tentar fazer um carro andar sem um dos componentes, né, que são essenciais ali do motor. Então, por isso, o Dr. Sinatra sempre insistiu que o protocolo deveria ser seguido, né, dessa forma completa, tá? E não fracionada. Né? Então é justamente isso, né? Justamente essa abordagem integral que nós, da NanoLive, né? A gente tenta reproduzir com fidelidade nessa fórmula, então, manipulada, onde vai vir esses 4 componentes, esses 4 ativos, né? Uma cápsula ou uma dose ao dia de cada um dos componentes. Né? Vocês vão ver que já vem todos eles ali. A D-ribose vem num pote, assim, porque ele é o açúcar, né? Você vai usar em colher medida. E os outros é a cápsula. Então, se gostou, se interessou, vocês podem acessar a nossa loja online, que é loja.nanolive.com.br, ou também chamar ali uma das nossas atendentes, né, e retirar também as dúvidas que vocês têm, tá bom?